Olá, eu sou o Rude da Cooperativa Paulista de Teatro, queria mandar um salve para quem está assistindo a gente, lembrando para vocês que esse programa é gravado, portanto eu não sei se você está assistindo de manhã, de tarde ou de noite, então já deixo meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para você. Hoje nós vamos falar de conjuntura política, vamos falar de direito à moradia, vamos falar de um monte de coisa bacana e para isso temos uma convidada muito especial aqui no nosso programa de hoje. Carmen Silva, tudo bom, Carmen? Olá, tudo bem, Rude? Carmen é uma liderança do movimento de moradia aqui do centro de São Paulo, né? E ela tem uma relação com a cultura muito intensa, né? E eu queria começar essa conversa com ela falando um pouco disso. E aí, Carmen, como que tá? Como é que tá a ocupação? Como é que estão as ocupações? Como é que tá? Você é candidata a deputada estadual, né? Eu acho que isso é bem importante, inclusive para a tua luta, mas não só para a tua luta de moradia. É importante para a cultura, para a segurança, para a educação, para a saúde, que eu sei que você atua nesses setores todos. Me conta um pouco aí, Carmen. Rude, primeiramente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero dizer que eu estou com uma calça meio que cor de telha, eu estou com cachecol também misturado com telha e uma blusa, um casaco de telha, porque São Paulo está muito frio. Sou uma mulher preta com cabelo black, tá? Rude Fran, meu amigo Rude. Rude, essa relação da moradia geral com toda essa rede, saúde, educação, cultura, isso é primordial. Primeiro que a moradia, ela é uma espécie de um esteio, sabe? Onde as pessoas têm segurança para poder ter acesso, pensar, ter acesso a outras coisas. Embora a gente viva num país que retira direitos, né? Que não tem, assim, uma percepção de dizer às pessoas que ela pode ir a um teatro, que cultura é costume, que ela pode ter uma boa saúde, que tudo que é direito vira mercadoria nesse país. Mas essa nossa luta, ela é uma luta forjada na conquista dos nossos direitos, de garantia. Conquista não, que a gente já tem essa conquista, de garantia de direitos, né? Então, a luta pela moradia, as ocupações, inclusive a gente está do lado de uma ocupação, né? Uma ocupação mais recente, que foi feita na pandemia. Ela está falando aqui do estúdio que a gente está, dividido por parede com uma ocupação. Com uma ocupação que foi feita logo no período da pandemia. Dizer que ocupar é um direito. Que a gente tem prédios abandonados, devedores de IPTU, trazendo insegurança, que ocupar é uma questão de segurança, e não é só segurança pública, né? É segurança social, onde a pessoa pode comer, onde as crianças comem as 3 refeições. A gente tem um presidente que fala que o país não tem fome sim. Quando a gente que fala que tem fome, não é justo um ser humano só tomar um café de manhã, ou então, muitas vezes, só ter um almoço, né? E um almoço com falta de nutrientes, tá? Então, isso é passar fome, é não comer 3 refeições ao dia. Isso, sim, é passar fome. E, infelizmente, o que é direito virou mercadoria. Tá certo. Ô, Carmen, deixa eu aproveitar que eu tinha esquecido também de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo grisalho, meio careca, né? Uma barba grisalha, estou vestido todo de preto. E ao fundo a gente tem uma imagem da ocupação 9 de julho, que é transmitida digitalmente pelo Chroma Key. Ô, Carmen, então quando a galera fala, né, porque o que a gente escuta muito, né, do senso comum? Ah, os caras invadiram a casa, os caras invadiram não sei o quê, querem tirar meu apartamento, querem tirar... É isso que joga para cima. O movimento às vezes é criminalizado por essa espécie de fake news ou de desinformação. Alguns é desinformação e outros é justamente plantado para que se crie essa questão confusa, né? Então, o movimento, quando ocupa, ele não está ocupando a sua casa, ou a minha casa, ou a propriedade de alguém. De forma né? alguma. É o contrário, né, Carmen? Existe esse fake news, né? Que isso é uma tutela que a grande mídia sempre fez, baseado também na criminalização dos movimentos sociais. O que é que ocorre? Ocupar é muito diferente de invadir. Se você tem um apartamento que você tem função social, por que tem que entrar outra pessoa no seu lugar? Isso sim é invadir, né? Agora, quando nós ocupamos, a gente ocupa prédios ociosos, vazios, cheios de lixos,
cheios de micróbios, inclusive muitas doenças que estavam erradicadas e muitas pragas urbanas são decorrentes desses prédios abandonados. A pessoa fala, ai, eu achei um escorpião dentro da minha casa. Você sabia que o alimento do escorpião é a barata? Onde é que estão as baratas? Onde é que está o cupim? Né? O bacilo de Koch, da tuberculose. São Paulo é uma cidade que hoje nós temos um grande número de TB. Né? A TB está aí evidenciada. Primeiro que nós temos muita gente que tem doenças crônicas, que né, possivelmente exala o bacilo, e vão se ficar onde? Nesses prédios velhos e abandonados. A dengue. Né? A dengue nunca foi combatida, ninguém fala mais de dengue. Depois do Covid, ninguém fala de dengue. Mas a dengue está aí, muitas caixas d'água vazias, cheias de água, né? E profilando aí os mosquitos da dengue. E afora que um prédio, quando ele está abandonado, ele é devedor de IPTU, ninguém abandona uma propriedade porque quis abandonar. Primeiro que o dono está falido. Ou então é uma briga de família que nunca acaba. Segundo, que é um devedor intenso de IPTU e ISS. Vocês sabiam que na cidade de São Paulo nós temos 166 bilhões de dívida de IPTU e ISS? Que se desses imóveis abandonados, que se a prefeitura tivesse a capacidade de retomar esses imóveis, seria bom para o proprietário, porque a dívida dele seria abatida, e a prefeitura teria um parque público, resolveria, de uma certa forma, não totalmente, que a gente tem um déficit habitacional muito grande na capital de São Paulo, mas resolveria o problema de moradia. Nós tivemos na pandemia, todo mundo falou fique em casa, mas muitas pessoas não tinham casa para ficar. Muitas pessoas não sabem que dentro dos aglomerados, dentro dos cortiços, apesar da gente estar na capital de São Paulo, nós temos grandes setores de misérias. Né? Nós temos grandes mazelas, a Baixada do Glicério, grande número de cortiços, coabitações, com famílias com 10 pessoas, idoso, criança, tudo junto. É muito fácil criticar o movimento moradia, jogar a culpa do Estado nas costas do movimento. Não é assim, nós temos que parar para escutar. Eu costumo dizer que eu não gosto de criticar outro setor que eu não conheço. Primeiro eu tenho que conhecer. A gente só pode falar aquilo que a gente conhece. E não vão atrás de mídia, não, gente. Não vão atrás de mídia, porque a mídia foi feita para vender jornal. Isso é verdade. Enfim, Carmen, tem uma coisa também que eu acho que é muito interessante no movimento que você lidera, que é a abertura das suas portas, dos seus portões, das ocupações que você lidera para a área da cultura, que é a nossa praia. Então, vamos puxar aqui a sardinha para o nosso lado, dizer assim, você vê isso como uma coisa importante, impactante para o próprio movimento? Porque para a cidade eu sei que é, porque hoje quem visita, por exemplo, essa ocupação da 9 de julho, né, aos domingos, por exemplo, quando se abrem os portões para a Cozinha 9 de Julho, para aquele almoço que hoje já é famosíssimo aí no Brasil todo, né? Eu queria saber um pouco dessa experiência, tanto do almoço como também dessa abertura. Eu estou falando isso, gente, porque o grupo que eu represento, o Redemoinho, acabou de fazer uma temporada de um espetáculo, né, de um drama alemão lá chamado Wojciech. Então, assim... E a ocupação foi aberta para a gente, fez uma temporada longa lá. E foi muito massa, foi muito legal. Então eu queria dizer, e não somos os únicos, várias coisas acontecem, projeções de filmes, de cinema, Cine Quebrada, uma série de coisas acontecem dentro da ocupação. Eu queria saber do impacto disso, se isso é importante, como é que você enxerga isso, né? Enfim, me conte. Rudy, eu vou falar de quando vocês procuram ocupação e o movimento para fazer qualquer espetáculo, fazer qualquer relação de arte dentro do movimento, para nós é uma honra. Agora eu vou falar de cultura. Se nós não tivéssemos a cultura, a gente morria, porque quem entra na ocupação são pessoas que vêm de mazelas, são pessoas que estão sofridas. Então, você imagina a nossa relação com a cultura, com a arte, Rudy, é uma relação de saudade. Porque, olha, quando a gente consegue ler uma revista falando do nosso estado, a maioria de nós somos nordestinos, viemos de outros lugares, mesmo quem vem do estado de São Paulo, do interior,
É uma relação de saudade, é uma relação de aproximação, é uma relação de você não perder os seus costumes, é uma relação de você manter sua origem. Cultura para nós é transformação. E quando vocês, seja do cinema, seja na audiovisual, seja no teatro, seja na performance de uma leitura de uma peça de teatro, qualquer coisa relacionada à cultura, para nós é uma honra. Sabe? É participar junto, é entender que vocês nos têm junto de vocês. A cultura para nós é transformação, a cultura para nós é mantenedor das nossas origens. Então, assim, eu não poderia nunca, nunca deixar que a moradia se afastasse da cultura, que a educação se afaste da cultura, porque para nós é o segundo pilar mais importante. Porque a educação, você força seu filho a ir para a escola, mas eu não vejo ninguém dizer assim, olha, você hoje tem que fazer um curso de teatro, você tem que fazer um curso de audiovisual, você tem que fazer um curso de mídia para você divulgar, você tem que fazer um curso de pintura, você tem que fazer... Ninguém se relaciona de uma forma correta com a cultura, se relaciona por curiosidade, se relaciona por aproximação, por saudade, por dor. Então, cultura, gente, é essencial na vida de qualquer ser humano. E o movimento Moradia, para mim, é uma honra, mas é uma satisfação tão grande. A gente se sente valorizado. É valorização da nossa causa. Ai, que bom, Carmen. Na verdade, a gente é que se sente honrados, né, de que ter uma pessoa como você com esse pensamento, né, com essa sensibilidade para entender a cultura como uma coisa essencial, que a gente sempre entendeu isso, né, a cultura para nós é essencial tanto quanto é a saúde, quanto é, enfim, né, a educação e tal. Ô, Carmen, eu queria... A gente está vivendo um momento político muito complicado, dificílimo, talvez uma das eleições mais importantes da nossa história, né? E aí, porque nós temos hoje o fascismo instalado no Brasil, no mundo, mas no Brasil hoje com veemência. Claramente, né? Ele está ali, né, apontado e muitas vezes a gente só consegue vencer o fascismo quando ele se estabelece de fato. E o momento é esse, né? Então você é uma candidata. Acho que esse é o motivo também dos nossos quadros aqui, que a gente fala de conjuntura política, que é tentar eleger bancadas progressistas que tenham um pensamento com relação à cultura totalmente da forma como você falou aqui, né, que tem essa sensibilidade de compreender isso, né? Então a gente defende essas candidaturas na cooperativa, essas candidaturas que são importantes não só para a cultura, mas para o direito à cidade, para o direito à vida, porque é isso, né? A gente quer viver bem, né? Então eu queria só te pedir para você falar um pouquinho da tua candidatura no sentido assim, você é uma candidata a deputada estadual, quero que você fale o número, né, o seu número, nós precisamos de voto, né? Porque não adianta ficar conversando, a gente precisa de voto. Então assim, para convencer o eleitorado a votar nas nossas candidaturas, elas precisam saber o número, porque tem que botar na urna, apertar na urna lá o número para derrotar o fascismo, para destucanizar esse Estado. Vamos lá. Bem, primeiramente eu quero dar uma justificativa da minha candidatura. Esse é o segundo pleito que eu enfrento, tá? Dentro do Legislativo e do Executivo. Primeiro foi para vereadora. Vereadora, foi uma candidatura totalmente orgânica, onde eu tive 12.500 votos. É muito relevante. Muitos candidatos aí que já estavam há tempo nem conseguiram um número de votos desse. E agora eu estou candidata a deputada estadual pelo PSB, meu número é 40.300, tá? A minha candidatura é uma candidatura que vem forjada na luta, porque eu sempre fui candidata a todos os conselhos que essa cidade tem. Eu sempre estive efetivamente dentro do Conselho de Habitação, dentro do Conselho de Política Pública para Mulheres, dentro dos conselhos gestores das quadras 37 e 38 Campos Elíseos, mais conhecido como Cracolândia, primeiro conselho gestor da Luz, com a Santa Efigênia, eu sempre estive ali defendendo o direito à cidade. Conselheira de Desenvolvimento Urbano, conselheira participativa, efetivamente ali na luta, que é para dizer que todos nós temos direitos e que não pode mais vir as macros políticas. Nós temos que partir do princípio das micros políticas, estudar o território em que vivemos. O Brasil é muito amplo, é muito macro, não dá para vir de cima as suas decisões. Então, quando eu me candidato
para, de fato, ser uma representante, nunca mais ser representada. E dizer assim, é diretamente, gente, diretamente, porque meu número de telefone, desde que eu tive a possibilidade de comprar um celular há 20 anos, continua o mesmo. Eu atendo a todos, eu converso com todos, a minha base é o conversar com o povo, é andar nas ruas de São Paulo, é andar nas ruas identificando quais as problemáticas de São Paulo, o que é que o território tem. Porque quando eu cheguei em São Paulo, na década de 90, eu vivi nas ruas de São Paulo, então eu sei que é viver na rua, eu fui para albergue, eu sei que é morar num albergue, até eu entender que eu não tinha nenhum pertencimento a São Paulo. Quando eu não tinha pertencimento, eu fui procurar compreender a política espacial, social e territorial de São Paulo. Como foi que eu entendi isso? Participando de todas as conferências que a cidade de São Paulo tem, conferência de saúde, conferência de educação, conferência de transporte, né? Conferência de habitação, que é muito importante, participando do plano diretor, das discussões de plano diretor, inclusive brigando para colocar pessoas lá. E tem outra coisa, hoje o MSTC, o movimento do qual eu lidero, faz a gestão do Parque Augusta. Então, nós temos que entender que São Paulo é macro e compacta, que é para todos e todas. Senhoras e senhores, Carmen Silva, amigona nossa, eu tenho uma coisa, convidar vocês para aparecer na Ocupação 9 de Julho, né, nos almoços de domingo, sempre tem, todo domingo tem alguma coisa acontecendo lá. Eu acho importante vocês conhecerem o espaço, para vocês entenderem, né, na dimensão ótica, presencialmente, do que é que nós estamos falando. Uma outra coisa que eu gostaria muito de deixar claro para os nossos artistas cooperativados e os não cooperativados, mas principalmente para os cooperativados. Em 2020, quando estourou a pandemia, né, esse movimento que essa mulher representa conseguiu para a gente, para os nossos artistas, mais de 2.000 cestas básicas. Então, aquelas cestas básicas que vocês viram a gente entregando para os nossos artistas, veio desse movimento dessa mulher, sem me pedir nada, sem falar assim, Rude, para o sindicato também, para o sindicato dos artistas também, né? Inclusive aqui onde é esse estúdio hoje, era o nosso depósito das cestas para a gente fazer a distribuição, que a gente não tinha nem logística para isso, né? Então, assim, essas ações, né, em momentos não eleitorais, que são importantes de vocês guardarem na hora que vocês forem decidir os seus votos, né? Porque, né, como diz o Guimarães Rosa, né, o capinar é sozinho, a colheita é junto. Quando chega essa época, muitos deputados procuram a gente, muitos candidatos procuram a gente. Não é o caso aqui. Ela sempre esteve muito próximo da cultura. Então é isso, Carmen. Repete teu número só, estamos terminando o programa, só repete seu número ali para as pessoas gravarem bem o número, né? Carmen Silva, 40300. É nóis, até a próxima, gente. Um abraço.